Boa tarde, meus amores, boa tarde, meu povo. Chegando mais cedo hoje para uma live, mas por um motivo maravilhoso, porque vamos conversar com essa belezura de atriz, de mulher, de ser humano. Já botei a foto dela aqui no Insta Live. Fernanda Machado, que está incrível em Paraíso Tropical, essa reprise que tomou conta do país. Não tem outro assunto, todo mundo só fala de Joana, só fala de Bebel, só fala de Olavo, só fala de Humberto. Novela bombando demais. E aí a gente convidou essa atriz maravilhosa que está morando há 7 anos em Santa Bárbara, na Califórnia. Dá uma saudade danada, né? Uma maneira da gente matar a saudade é vendo novela Reprise, vendo a série Impuros, da qual ela participa também maravilhosamente bem como Andréia. E esses bate-papos, né? Para completar, Fernanda ainda está nessa nova edição de Minha Novela nas bancas. Tem essa matéria maravilhosa que ela fala de outras prioridades. E as prioridades são essas duas maravilhas dos filhinhos dela. Então, assim, tudo de melhor no mundo. Só esperando a Fernanda chegar. Deixa eu falar com minha produção aqui rapidinho. Arthur! Pega aquelas folhas lá na impressora, por favor. Então, assim, esperando só a Fernanda chegar, alguém vê. Deixa eu ver se a Fernanda chegou. Já chegou. Porque o tempo ruge e a Sapucaí é grande, já diria nosso grande Olá! Eu já estava aqui te assistindo. Menina, eu não te vi. Fernanda, vou te contar uma coisa. O tempo não passa não, né? Tudo bem? Tava falando ontem com Natasha Stein. Natasha, não é possível que tava procurando foto sua para fazer os banners. Eu falei, gente, o tempo não passa para essa mulher, não retrocede, né? Ela não muda nada, Jorge, é coisa impressionante. Eu falei assim, vamos ver amanhã ao vivo. Olha Não isso, filtro, gente. não tem filtro. Que filtro, querida, que prazer te receber aqui. Obrigada, querido, obrigada. Eu sou fã da maquiagem, não sou muito fã do filtro, por isso que eu brinco. Mas eu falei para você na entrevista, é uma delícia envelhecer. Eu acho que é um prazer a gente poder envelhecer, a gente estar vivo e viver todos esses anos com saúde, enfim, é só gratidão, entendeu? A gente não tem que se incomodar, não, com os quilinhos a mais que a idade trouxe, com as ruguinhas a mais que a idade trouxe. Eu acho que tudo isso é um sinal de vida vivida, entendeu? A gente tem que, Exatamente. na verdade, agradecer muito de estar vivo. Exatamente. Alguém falou isso ontem, estava fazendo aniversário, que fazer aniversário é mais uma garantia de estar vivo. E olha que ainda mais depois de tudo que a gente passou, está passando, né, Fernanda? Então, assim, celebrar a vida é algo que é o mais importante que a gente tem hoje para fazer. Não, envelhecer é um presente. É um grande presente, essa é a verdade. E aí eu estava lembrando hoje, relembrando as coisas sobre você, tá? Menina, sabe, você não tem noção, mas a gente já passou Réveillon junto. Verdade? Quando? Réveillon de 2013 para 2014, Copacabana Palace, Réveillon da Contigo. Jorge, meu último Réveillon no Rio, eu acho. Foi. Caraca, que demais. Meu sogro estava lá. Meu sogro, o pai do meu marido, estava lá. Dos gringos todos comigo. Tava. A gente ainda... Natasha estava. Tinha uma galera de Amor à Vida. Mahmoud Rafut, Fabiana Carla. Que legal. Aí tava Juliana Paiva, eu tava lembrando disso. Assim, gente, que legal essas passagens, furacões que passam pela vida da gente, mas aí você vai relembrando e vai pensando, nossa, que coisa boa. Como é bom ter memória, né, cara? Amiga. É muito sortudo de estar vivendo tudo isso e ter memória para relembrar. E por falar em relembrar, eu estou chocado, porque quando a gente assiste a novela no ar, as coisas vão se sucedendo. É claro que você vai tendo noção de quanta coisa acontece com os personagens, mas eu vou te falar uma coisa. Como acontece coisa com a Joana. Pois é, muito bom, né? Olha só quanta gente comentando aí. Saudade, Amanda. Gente, eu quase nunca faço live, então para mim é um negócio novo, porque eu não tenho muito tempo. Mas, cara, Joana, acontecia muita coisa com Joana, né? Eu, quando li a sinopse de Joana, eu tinha acabado de filmar Tropa de Elite. Na verdade, eu ainda estava filmando Tropa de Elite, que o filme atrasou um pouco com a coisa do roubo das armas e tal. E aí eu estava no meio daquela coisa intensa do Tropa. Quando eu li a sinopse da Joana, eu falei, caraca, eu tô indo de um intenso para um mais intenso. É verdade. Porque... E que personagem bacana. Agora, nesse momento,
ela tá naquela situação. Acabou de levar o golpe do Humberto, que é papel de Sérgio Moro. Você tá acompanhando? Tá conseguindo? Então, cara, eu quase não vejo TV, assim. Aqui a gente vê TV uma vez ao dia antes de dormir. Quando as crianças vão dormir, a gente assiste um episódio de uma série que a gente tá vendo. Então, eu acabei nunca pegando a Globoplay, porque, na verdade, eu não assisto, ninguém assiste. E a gente vê realmente um episódio toda noite antes de dormir, porque a gente não tem muito tempo. Não Criança, tem, né? gente. Duas crianças, é uma de 5 e outra de 8 meses. Gente, Na verdade, o Lucas já tá com 6 e seis. Leozinho tá com quase 1 ano e meio, 16 Ah, meses. já? É. Gente do Mas não céu. sobra muito tempo de ficar Não vendo muita sobra. TV. A gente assiste um episódio de 30, 40 minutos de alguma série que a gente está super apaixonado e só. Então eu não estou acompanhando, é bom você me contar. Então, eu vou te pontuar agora. Nesse momento, a pobre da Joana acabou de levar o golpe do Humberto. Ela tinha o sonho da vida dela de abrir a loja. Ela trabalha na joalheria lá do hotel. E ela estava super empolgada de abrir a loja. Humberto, aquele homem lindo, com aquela cara de bom moço. Cafajeste. Cafajeste. Por trás das belas figuras, muitas vezes se escondem um cafajeste. E aí ela também prejudicou os amigos, porque ela botou Humberto para morar na casa dos amigos. Humberto deu golpe nos amigos também. Ela recuperou o dinheiro. Isso que eu achei mais bonito. Ela recuperou o dinheiro dela, mas os amigos não. E aí, nesse momento, ela está devolvendo o dinheiro para os amigos, apesar dos amigos não quiserem, ela dizendo assim, é algo que eu tenho que fazer. Eu não vou deixar destruir o sonho de vocês se o meu foi aniquilado. E ela, coitada, ela está na lama, assim, ela está arrasada e você está um deslumbre de linda e de boa atriz e no papel. Eu tava um palito, né, com cabelo pretinho, curtinho. Eu adorava aquele cabelo. Eu usei aquele cabelo muitos anos na minha adolescência e eu sempre quis botar aquele corte de cabelo numa novela. E eu achei que ele era perfeito para Joana. Ela era tão bom caráter, né? Mas ela emburacou num buraco tão grande, tadinha. Dava muita pena dela. E você sofria fazendo? Você é aquela tipo de atriz que você imerge na dor dos personagens? Claro. Ou você consegue se desligar facilmente? Não. Sofria muito. E até hoje, quando eu tô trabalhando, quando às vezes aparece, e principalmente agora que eu sou mãe, quando aparece um roteiro de alguma coisa, eu tenho que avaliar, porque emocionalmente tem sempre uma carga, um peso em mim. Eu acho que todos os atores, porque a gente passa o dia fazendo aquilo. Eu gravava 12 horas por dia, Joana, sofrendo, chorando. Eu emagreci de uma maneira que eu nunca fui tão magra na minha vida. Foi fazendo a Joana, porque eu sofria. E assim, você se apaixona pela personagem, você vive aquilo durante horas e horas e horas do seu dia, você tá chorando. O seu corpo acha que é verdade. Então, assim, por mais que você tá mentindo para sua mente, o seu corpo recebe aquilo tudo como verdade. Então, assim, eu sofri muito, eu emagreci realmente muito nessa novela, e não foi porque eu queria, porque eu fiz dieta. Não, eu fui emagrecendo, eu terminei a novela, eu tava um fiapo, assim. Gente. E era muito porque eu sofria com tudo que ela tava vivendo, entendeu? E você é muito nova também. Se eu não me engano, era a sua terceira novela, se eu não me engano. Eu acho que era a terceira novela. E você fez Começar de Novo, que eu quero até saber como é que foi essa estreia. Depois você fez Alma Gêmea. Alma Gêmea. E aí eles me queriam para uma outra novela, que era uma outra novela de época. Mas o Valcir tinha me separado para uma próxima novela dele, tinha me reservado. E não é bobo nem nada, né? Então eu não pude fazer essa outra novela que me queriam já logo em seguida, após a Alma Gêmea. Aí eu fui fazer o Tropa de Elite, que como eu estava reservada para o Valcir, eu falei, bom, posso fazer o Tropa? Eles me liberaram, eu fiz o Tropa. Aí no meio do Tropa, o Gilberto teve uma conversa com o Valcir. Olha, eu quero muito a Fernanda. E aí eu acho que eles se acertaram numa questão de data, não me lembro direito o que foi. E aí eu fui para Paraíso Tropical. E então foi a minha terceira novela. Então, isso que eu tô falando agora, gente, não vou ficar dando... Não vou dar spoiler, assim, gente, a novela é reprise, mas assim, isso que ela está sofrendo agora, que é um baque, coitada, porque é literalmente infeliz no negócio, infeliz no amor. Tadinha. É a pontinha do iceberg do Vale de Lágrimas que esta menina derramou na novela. O Tassinho Christopher está lembrando aqui, perguntando como era você contracenar com Beth Goulart, Daniel Dantas, atores, mas a Beth Goulart especificamente, porque além de fazer sua mãe na novela, era um relacionamento complicado. Você não aceitava o jeito deslumbrado dela, porque a Joana era muito pé no chão. Como eram esses embates com a Beth, você lembra? Cara, eu amei fazer essa novela com Beth e Daniel Dantas, grandes atores que eu já tinha maior admiração.
E a gente estava muito junto na novela, então a gente realmente ficou próximos, assim. Eu fiquei bem próxima da Beth, fiquei bem amiga da família toda dela. Muita saudade, muito carinho por aquela família. E era maravilhoso ter cenas tão interessantes, tão ricas de emoção, com atores desse nível, com atores tão grandiosos e talentosos como a Beth e o Daniel. Realmente, eu me lembro de muitas cenas, assim, a mais importante de todas, né? Não sei se a gente pode falar. Ah, pode. Pode, né? Quando ela descobre que o pai que ela tanto ama não é o pai dela biológico, né? Então, aquela cena foi muito tensa, muito intenso, assim. E eu tava com os dois grandes atores que eu admiro muito. E é difícil, né? Porque a Joana nunca teve uma relação muito boa com a mãe, né? Então, quando ela descobre que o pai que ela tem uma relação maravilhosa, é claro que ela amava a mãe, amava o pai, mas a relação dela era muito melhor com o pai. Então, parece que o único piso que tinha arrancaram dela, assim, né? Ela ficou totalmente sem chão. E aí ela realmente acaba tendo mais problemas com a mãe, né? Porque a mãe mentiu esse tempo todo, a mãe traiu, a mãe, enfim, a situação fica mais, a relação das duas ficou mais intensa e mais difícil depois disso tudo. E a gente só lá fazendo uma cena mais incrível que a outra, era realmente um presente, assim. Não era... E além de tudo, além de descobrir que aquele homem que é o pai, que era figura, era o porto seguro dela. Nessa situação agora, então, ele, o Heitor, vira muito porto seguro da Joana, mais ainda, ele que acolhe, é ele que estende a mão. E não só descobre que não é o pai biológico, porque pai ele era, né? Mas não era o pai biológico, como o pai biológico ainda era o cafetão. Pois é, imagina como pode tudo isso. Eu lembro, Jorge, que quando eu li tudo isso na sinopse, eu falei, meu Deus, é incrível essa personagem. Nossa, eu tenho muito... Eu fiquei muito apaixonada. E ela começa, né, meio sem ter muita história, e de repente ela vai ganhando mais história. E eu sempre tinha medo, no meio da novela, do Gilberto desistir de alguma coisa, porque as coisas eram pesadas, assim, né? Ela, uma garota bacana, bom caráter, tenta se prostituir, enfim. Eu tinha muito medo que ele mudasse de plano no meio do caminho, mas ele acabou fazendo tudo como estava na sinopse. Eu fiquei muito feliz, porque realmente, imagina, além dela descobrir que o pai que ela tanto ama, como você disse, é pai porque foi quem a criou. Mas ela descobre que ele não é pai biológico, mas além disso tudo, o pai biológico é o cafetão com quem ela estava tentando prostituir ela, enfim. As relações eram bem profundas e intensas. Foi realmente um presente fazer a Joana. Não. Aí a Fernanda Chaves, que fez a entrevista com você e que está obcecada por essa novela, ela não tem... Quando ela descobriu essa passagem, que ela não lembrava dessa passagem. Ela está agora interiorizada com o sofrimento. Aí ela fala para mim, Jorge, ela sofre muito, coitada. E o que é bacana na sua personagem, que novela é assim. A pessoa é rica, aí usa vestido. Fica pobre, no dia seguinte usa jeans, como se tivesse perdido todas as roupas. Tá triste hoje, dia seguinte já superou. A Joana não, é um processo que ela leva. Ela tá já alguns capítulos bem mal e tentando se reerguer. E sendo que esse desenvolvimento foi muito bacana. E ela não lembrava dessa parte. Vai emburacando cada vez mais, né? Eu lembro que eu pedi muito para que quando ela emburacasse mais e mais, eu tirasse toda a maquiagem. Vocês vão ver daqui para frente. Quando ela vai mesmo pro buraco, eu tirava toda a maquiagem. Eu falava, eu quero estar realmente abatida, assim, sabe? Eu não quero ter um corretivinho, eu não quero ter nada. Eu quero estar ali realmente crua na emoção. E era uma coisa que eu sempre pedia, tira brinco, tira tudo, eu não quero nada que distraia, eu quero realmente focar na dor dela, no sofrimento dela. E a bichinha realmente sofreu. Mas foi incrível, porque você vê, eu concorri ao prêmio de melhor atriz coadjuvante naquele ano, com Beth Goulart e com Vera Holtz, que são duas gênias. E eu acabei ganhando o prêmio, foi uma surpresa, assim, realmente muito grande. Foi um ano muito legal, assim. Ter feito a Joana realmente foi muito importante para a minha carreira. Assim, eu sou super grata ao Denis Carvalho, ao Gilberto Braga, que realmente me deram a chance de fazer uma personagem tão intensa e com uma história tão de altos e baixos, né? Não. E aí, felizmente, né, a gente fala assim, meu Deus do céu, essa mulher não vai parar de sofrer, não. Aí surge Cássio, na pele de Marcelo Antoni no auge.
que continua belíssimo, claro, mas assim, no auge daqueles olhos pareciam que ia saltar da cara, aquela pele bronzeada. E aí começa a vir O um romance. momento mais romance, que é bacana também. É, Teve tudo com essa Joana, exatamente. E Fernanda. dava uma calentada no coração quando a gente É, vê que, ai, ela tá se apaixonando por esse cara, mas será que vai dar certo também? E ela porque ela tá. muito machucada, né? É. Muito machucada. Ela tava realmente assim, como é que se acredita em outra pessoa depois de tudo que ela passou, né? Na última relação. Então ela tinha os 10 pés atrás com o Cássio. E com toda razão. Você se considera uma atriz assim mais intuitiva? Você seguia pelas emoções do que você lê do texto, do que você vive em cena, do bate-bola com o ator? Ou você é muito estudiosa que pega aquele texto e fica marcando? Eu vi um texto, outro dia achei tão engraçado. Tinha 1000 cores no texto. E aí a pessoa estava explicando que cada cor daquela canetinha representava uma emoção que eu fiquei assim, meu Deus, era uma página. É. Não, Gente, como é seu processo? eu acho que é uma mistura das duas coisas, assim. Eu gosto muito de estudar, porque eu acho que é muito difícil você chegar lá com cenas difíceis, como a gente tinha, por exemplo, se você não estudou, entendeu? Você tem que estar confiante, tranquila, que você tem todo o seu texto na sua cabeça. Não dá para chegar lá e dizer, eu vou improvisar. Então eu gostava de estar muito assim, confiante, tranquila, para eu poder chegar e deixar a emoção me levar. Então, para estudar, eu gosto de escrever muito, assim. Eu tinha textos que todas as cores possíveis e as cores é mais para trazer o mood, assim, é mais para trazer, não é assim, essa cor é realmente aquela emoção. Não, é mais para dizer, aqui eu tava um pouquinho mais frio, aqui vai esquentando, aqui a cena vai ficando. Então, eu sempre gostei muito de escrever, muito porque a minha memória é visual, então quanto mais eu escrevo, mais me ajuda a memorizar. Então, assim, eu estudava muito, mas você sabe que novela, a gente não tem muito tempo também de estudar, né? Exatamente. Porque chega tipo, filme, eu tenho vários roteiros de filme que você vai ver, eu escrevo muito, muito, o que ela tá sentindo, o que ela quer, o que ela não quer, eu escrevo as intenções, sabe? Mas no texto de novela, eu lembro que eu não tinha muito tempo de estudar no papel, como eu gosto. Porque você recebe o texto na sexta. E aí você grava sexta, sábado, e aí você já tá gravando segunda, terça. Então, assim, é uma mistura de gravar com estudar. Você chega em casa cansado de uma gravação longa, e aí você estuda, estuda, estuda. Então, assim, eu gosto de ser estudiosa, como eu te falei, para estar tranquila quando eu chegar na hora de rodar a cena. Mas eu amo ser intuitiva, eu amo chegar lá e aí realmente desligar a razão e deixar todo o sensitivo, toda a emoção aflorar. Mas eu acho que é muito difícil você chegar na emoção se você não tá tranquila com aquilo que você tem que... Com o que é a cena, né? Você tem que entender a cena muito bem, até para você deixar a emoção fluir. É verdade. Eu imagino que deve ser, ainda mais uma personagem com tantos altos e baixos, com tantas emoções que você viveu. E aí a Fernanda Chaves está lembrando que, além disso, ainda voltando ao Cássio, que além de ela estar machucada, estar ferida, estar desconfiada, o Cássio estava fugindo de um relacionamento sério, ele também estava ferido. Eu não lembro direito, porque ele se relacionou com um monte de gente na novela. Quando ele chega na Joana, ele já tinha passado umas 4 ou 5 pessoas. Aí eu não me lembro direito de onde ele estava vindo, mas eu lembro. Gente, que novela boa, gente. Nossa Senhora. Não, realmente foi um novelão, né? Nossa, Bebel, Olavo, era muito bom. Era muito. Não, eu imagino você lá, assim, ainda já tudo bem, você já tinha de 2 novelas, estava fazendo Tropa de Elite, não era uma iniciante. Tinha acabado de rodar o Tropa com Wagner, né? Então, pois não era assim, você não estava iniciando ali, você já tinha sua estradinha. Mas eu imagino que você está numa novela dessa, você olha ali, aí passou Tony Ramos, aí de repente vem a Glória Pires, aí vem a Vera Holt. Eu fico assim, gente, deve ser muito bom. É tipo uma universidade da vida, né? Muito legal. E assim, era mais incrível ainda quando eu saía de uma cena e eu encontrava o Tony na porta e ele falava assim, cara, tô assistindo sua cena. Ai, gente. Incrível! Tô adorando o seu trabalho, tô apaixonado pela história dela, pelos altos e baixos, transformações que você tá mostrando. Aí eu ficava assim, né? Oh my God. Ai, se fosse hoje, dá pra falar isso no story pra eu guardar? Não, só da gente ter guardadinho com a gente. No afeto, né?
Eu lembro que quando eu fiquei sabendo, infelizmente, da notícia que Tarcisão faleceu, eu me lembro exatamente de um dia ter encontrado ele no Projac, no meio dessa novela, e eu nunca tinha encontrado o Tarcísio. Encontrei no restaurante, assim, e aí ele me parou e falou: tô apaixonado pelo seu trabalho nessa novela. A Joana me tomou, eu não consigo parar de assistir, eu quero saber o que vai acontecer com ela. Então, assim, aí a gente perde uma pessoa dessa que eu tive pouco contato, não cheguei a trabalhar, mas aí fica aquela memória gostosa, sabe? Exatamente. É o que aquece a tristeza. É, Porque é isso que a gente está falando nessa live. São essas celebrações da vida, às vezes as menores. Você encontrar com um ator como esse e falar que está gostando do seu trabalho. Gente, isso é melhor que qualquer prêmio. é bom É demais. incrível, é bom demais. E Ela- esse seu início de carreira, ele foi assim. No mesmo ano, você estava fez o filme que foi a grande sensação do próximo do ano seguinte, que foi o Tropa de Elite, né? É. Foi um filme que deu um novo boom Eu estava terminando a novela e o filme vazou. O filme não estava pronto ainda. Foi mesmo. Eu estava fazendo a unha no camarim da novela e aí a manicure que fez a unha falou assim: eu vi o Tropa de Elite, eu vi ontem. E eu lembro que eu e o Wagner assim, o que está acontecendo? Como assim? Aí a gente conversou com o Padilha, ele falou: o filme vazou. Tem um monte de gente que já viu. Aí eles tiveram que adiantar a estreia. A gente estava terminando a novela e estreando o filme, que era para estrear meses depois da novela. Vazou. Acabou que foi tudo junto aí. Foi uma coisa louca isso. E aí muita gente fala até hoje. O filme é um dos campeões de bilheteria do Brasil. Aí todo mundo fala, imagina se não tivesse... Gente, porque era cada esquina aqui do Rio tinha um camelô vendendo o Tropa de Elite. Foi uma coisa impressionante. Por um lado, foi bom, porque causou um burburinho. De repente, se não fosse todo esse burburinho, o filme talvez não tivesse tornado o sucesso que foi, porque muita gente ia ficar, violento, bope, nada, estimulou a curiosidade das pessoas. E foi o segundo foi maravilhoso também, mas foi um início de carreira muito assim, né? O que passava pela sua cabeça? A menina de Maringá remete a alguma coisa daquela menina que é lá de Maringá, sonhadora? Ela imaginava isso tudo? Sabe o que é muito louco? Eu fiz muitos anos de teatro, né? Eu me formei em artes cênicas em Curitiba e eu trabalhei com teatro durante, sei lá, 25 anos da minha vida. O teatro foi muito presente na minha vida, foi muito uma escola. Então eu acho que quando tudo isso chegou, eu tinha muito pé no chão, assim. Agora, é engraçado, porque foram 2 anos ali, 2006, 2007, 2008, foram realmente, assim, o pico da minha carreira. E eu vou te dizer que assim, a correria era tão grande que eu meio que não tinha uma vida pessoal, sabe? Meu sobrinho estava nascendo naquele momento, foi o primeiro sobrinho que eu ganhei, foi bem na estreia do Tropa. E eu lembro que assim, eu pensava, não, todo o meu tempo da minha vida pessoal, eu quero estar em Maringá acompanhando o meu sobrinho. Eu estava lá no nascimento dele e eu estava lá no primeiro ano dele todinho, todo mês eu ia para lá. Então eu lembro que assim, a única vida pessoal que eu tive meio dessa correria profissional era assim pro meu sobrinho, que foi meu primeiro sobrinho. E foi muito legal eu ter feito isso, porque eu sinto que foi a única coisa que eu vivi na vida real nesses 2, 3 anos, porque realmente quando é essa loucura assim, é difícil de você ter uma vida, ter um tempo assim, era só trabalho, 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 trabalho e muito gratificante. Mas eu lembro que a única coisa que eu me lembro naquele momento da minha vida pessoal era o meu sobrinho bebezinho, que hoje já está com 14 anos. Gente, olha isso. Como passa, né? Não, e foi muito legal eu ter acompanhado ele, mesmo no meio da correria, de tudo. Eu me jogava para Maringá uma vez por mês e tava lá pertinho dele no primeiro ano de vida dele. Foi muito importante para mim. Não, eu fico imaginando você agora, assim, sei lá, não sei se você é daquelas que anota as coisas em agenda, ou se não, porque você pensa assim, gente, o que vocês estavam fazendo em 2007? Eu estava gravando a novela e o filme. A novela e o filme. Deve faltar memórias, porque era come, dorme, trabalha. Deve ser muito... Porque foram 2 trabalhos. Exatamente, foram 2 trabalhos intensos, assim, como atriz, e intensos de divulgação, enfim, foram 2 trabalhos grandes, meio que ao mesmo tempo. Então, realmente, a correria era louca, assim, era capa de revista, trabalho, e não sei o quê, corre pra lá e corre pra cá.
Mas é aquela correria gostosa. É o que eu digo para todo mundo que é mais jovem, assim. Eu tenho amigas mais jovens que não têm filhos ainda. Eu digo, gente, aproveita para trabalhar bastante, que você tá jovem, que você não tem filho ainda. Eu fico super feliz de eu realmente ter trabalhado bastante quando eu era jovem, não tinha filhos ainda, porque realmente depois que você tem filho, a sua vida muda, é muito mais difícil. Eu não sei se eu conseguiria hoje em dia me jogar. Sim, em dois trabalhos intensos como esse ao mesmo tempo. Não sobra tempo. Faz como com a criança? Não tem como, gente. Eu só tenho um, que tem 14 anos. É de enlouquecer. Quem tem dois, três para cima, fala assim, meu Deus do céu, não dá para fazer mais nada. Eu fico muito feliz de eu ter realmente dedicado muita parte da minha vida para o meu trabalho naquele momento, porque eu acho que era o momento mesmo para fazer isso. É. Não, e foi muito intenso depois, inclusive. Sabe o que eu acho muito curioso, Fernanda? Que você tem uma cara de super gente boa, é uma pessoa tranquila. Uhum. Ai, o Eliezer Ambrosio dizendo, aí a representante do nosso Paraná. Saudade da terrinha. Mas assim, você era muito chegada a vilãs. Em Alma Gêmea, a Dalila não valia nada. Eu não era A de Caras e Boca. Tudo bem que elas se regeneraram, né? A de Caras e Bocas também. Como é que é o nome dela que eu esqueci, gente? Laís. A Laís. Também era complicada. Como é Também. que é? Por que algum pessoa de elenco, de casting, falava assim: preciso de uma vilã? Ah, Fernanda, com essa cara de boa moça. E hoje em dia que eu dou aula de yoga, enfim, eu sempre fiz yoga, eu sempre fui meio zen, eu sempre fui uma coisa mais assim, prestando atenção na minha qualidade de vida, eu sempre tentei ser uma pessoa que busca calma, mas trabalhos, o povo me gostava arretada. Eu não sei, eu acho que eu tenho sangue latino, eu tenho a família da minha mãe é toda da Espanha, então eu tenho sangue espanhol, que eu acho que eu tenho sangue quente, assim. Mas eu sempre controlei muito esse sangue quente em mim, porque eu não gosto de estresse, eu não gosto de conflito. Mas eu acho que isso existe um pouco na minha fisionomia, na minha voz, eu tenho uma voz mais forte. Eu acho que talvez isso fizesse que os diretores acabassem me vendo mais como vilã, não sei. Porque realmente a maioria das personagens que eu fiz na TV foram. Inclusive, a última novela, Viver a Vida, também de Valcir, né? Com quem você fez a Alma Gêmea. Amor à Vida. Não, eu falei, Valcir, com quem você fez a Alma Gêmea também, ela era terrível. Não, Leila eu acho que foi a pior. A pior, não era? Dalila se regenerou já no meio, assim que teve o bebê, já estava melhor pessoa. A Laís também se regenerou no meio, mesma coisa, se apaixonou e aí desencanou lá do outro que não gostava dela. Aí depois teve bebê, virou mãe. Realmente, Leila não tinha conserto. Leila era a pior de todas. Gente, as armações, ela partiu, que a gente às vezes partiu dela a ideia de usar o namorado, que era o Ricardo Tosi, para dar o golpe na personagem da Marina Rui Barbosa. Partiu tudo daquela cabecinha. Não, e a menina doente, com câncer. Doente, exatamente. Zero compaixão, zero compaixão. Ainda judiava da irmã autista. Eu passava mal fazendo. Eu saía do estúdio passando mal. Toda vez que eu tinha que judiar da personagem da Bruna Lesmaier, que fazia a irmã autista. A linda. A linda, maravilhosa. Eu saía passando mal do estúdio. Dor de cabeça, dor de estômago, porque era puxadinho. Mas todo mundo diz que fazer vilã sempre tem um algo a mais. Que é onde você pode pirar mais, que você pode dizer coisas que você nunca diria. Você sente isso também? Eu acho que assim, ator gosta de personagem com conflito, né? Então, querendo ou não, o vilão tá mais envolvido nos conflitos, né? Então, eu fiz uma boa moça na minha primeira novela, né? De novo, ela era super boa moça, mas ela não tinha muito conflito. Então, você fica assim, ok, eu quero um pouquinho mais de confusão nessa história. Então, realmente, as vilãs e os vilões, eles estão metidos na confusão. E acho que quanto mais confusão para o filme, para a novela, para a peça de teatro, mais interessante a história é, né? Então, na vida real, eu não quero confusão. Mas na ficção, quanto mais conflito tiver, mais história tem. Então, querendo ou não, acaba que é sempre um presente poder fazer uma vilãzinha. Mas se você é uma pessoa assim, que se programa,
Não, eu fiz a Leila, que é a vilã agora. Naquela época eu acredito que você não estava imaginando que sua vida fosse sofrer uma reviravolta tão grande. Eu Aham. acho que nem quando você se mudou para os Estados Unidos, você imaginava que a proposta inicial era ficar alguns meses, não era isso? Não, a proposta inicial era assim, meu sogro estava doente, tava com problemas de saúde, ele já tinha uma idade avançada, e eu falei pro meu marido, eu falei, amor, você tem que estar próximo do seu pai, não tem como. Ele já estava com 85 anos, 83, eu acho, e ele teve um problema de saúde sério. Eu falei, eu topo, a novela tá acabando, eu topo ficar lá com você, e eu fico indo e vindo pro Brasil. Eu dou um jeito, entendeu? A minha profissão é uma profissão flexível. Então a Uhum. ideia era assim, a gente ficar aqui um tempo e assessorando o pai dele, e eu ficava indo pro Brasil. Eu fiz isso durante um ano. Eu ia pro Brasil, fazia 2 meses trabalhando lá, e aí voltava e ficava 2 meses aqui. Aí voltava, ficava 2 meses no Brasil. Essa era a ideia. Mas quando você tem filhos, eu não tinha filho, Bal. eu não sabia como era, né? Porque eu não era mãe. Eu achava que dava, ingênua. Então, assim, eu acho que planos é uma coisa que é muito difícil, né? A vida ela vai acontecendo e vai nos surpreendendo. Então, eu, sinceramente, quando eu era adolescente, eu gostava de ter tudo muito planejado, assim. Eu lembro que eu sofri bastante com isso, conforme eu fui envelhecendo. Eu queria ter o controle de tudo, eu queria ter tudo planejadinho, mas aí você vai aprendendo com a vida, com o passar do tempo, que a gente não tem controle de nada. A gente não tem o controle de nada. A gente pode fazer escolhas, mas fazer planos lá na frente é uma coisa que, assim, muito difícil. Você não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se vai estar aqui amanhã, entendeu? Então, assim, eu aprendi a ir mais com a maré, entendeu? Uhum. Go with the flow. O que a vida vai me mandando, eu vou tentando agir com aquilo. Você vai respondendo ao que a vida vai te dando. Porque realmente, se você achar que, não, eu vou terminar uma personagem, eu quero fazer. Eu nunca tive muito assim. Eu terminava uma personagem e pensava, universo, me manda o que for melhor para mim, entendeu? Às vezes tinha essa questão de um diretor, de um autor te reservar, e aí ficava, vai fazer essa ou vai fazer aquela. Eu lembro que sempre quando tinha momentos assim, eu entregava para o universo. Eu falava, Hum. o que for melhor para mim, que venha o que for melhor, entendeu? Mas já aconteceu de você, de repente, recusar por algum motivo algum personagem, e aí, de repente, quando você vê no ar, ver aquele personagem no corpo de outra pessoa, você, esse personagem era meu! Dá um arrependimentozinho? Acontecia muito na Globo, né? Não sei, acho que deve acontecer até hoje, porque a gente. Eu fui funcionária da Globo com carteira assinada durante 14 anos. Então, assim, nesses 14 anos acontecia muito. Tinha uma reserva aqui, aí alguém te chamava. Eu disse não para alguns trabalhos porque eu estava fazendo teatro. Eu tentava muito fazer teatro. Uhum. Tentava. Porque eu vim do teatro. Então, Sim, para você mim, sempre conciliou, né? pra mim era uma coisa importante, mas é claro que ficava uma dorzinha no coração. Quando eu terminei Caras e Bocas, a Jorginho me chamou pra Tititi. E, Hum. e morrendo de dó de dizer um não pro Jorginho, entendeu? Acabou de reprisar. Que Eu, delícia de eu novela. amava Jorginho, amava, queria trabalhar com ele de novo, mas eu não fazia teatro já não sei quantos anos. Uhum. E era uma personagem muito legal, com um texto do Sam Shepard, que é um autor que eu acho incrível, com direção Incrível. do Paulo de Moraes, entendeu? Que era um cara de teatro super importante. Então eu expliquei pro Jorginho, mas aí às vezes eu via a novela, eu nem sabia qual personagem eu ia fazer. E eu ficava pensando, poxa, eu queria estar lá com aquela galera toda, mas eu fiz a peça. Então assim, eram escolhas, Sim. escolhas. E às vezes é claro que você pensa, ai, que dó. Tipo, eu não fiz o Tropa 2 que eu tava fazendo Caras e Bocas. Acontece, entendeu? Eu não pude estar em Berlim quando o Tropa 1 ganhou o melhor filme, porque eu estava gravando Queridos Amigos, que era uma série. Linda. Então, assim, a vida é assim. A gente. Console-se que a Fernanda Torres ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes e não pôde receber porque estava gravando novela. Gente, acontece com muita gente. A Sandra Coverlone ganhou o prêmio também, não pôde É, ir. É a vida, entendeu? E é não a adianta vida. querer ficar reclamando, a gente tem que agradecer É sempre. verdade. Eu te perguntei isso porque eu fiz uma entrevista com uma atriz, ela pediu para não botar isso, porque aconteceu isso com ela. Ela recusou um papel e aí se arrependeu porque viu no ar, foi muito legal e ela ficou pé da vida com ódio, amaldiçoava de brincadeira e Ah, calhou dela ser chamada para essa novela em outra situação, entrar para contracenar com esta pessoa que era o papel dela.
Tá vendo? A vida sabe o que faz. A gente tem que É confiar. muito engraçado. Mas nesse período lá, você no auge do trabalho, toda enlouquecedora, você tinha noção de que você iria virar essa mãe incrível, dedicada, abnegada? Porque hoje a sua prioridade absolutamente são seus filhos, é a sua família. É, Não, não tem nem plano A, plano B, são eles. exatamente. Assim, eu sempre soube que quando eu fosse mãe, eu ia parar tudo. Eu não sei por quê, mas eu sempre soube dentro do meu coração que ia ser muito difícil para mim olhar o meu bebê e simplesmente falar: ah, vou ficar 3 meses fora, vou deixar o neném. Eu sempre soube que eu não conseguiria fazer isso. Foi realmente quando meu sobrinho nasceu. Eu acho que eu já sabia isso desde novinha, sinceramente. Aí, quando o meu sobrinho nasceu, eu senti no meu coração que, hora que eu tiver um filho, eu preciso dar uma pausa e eu quero estar presente na primeira infância do meu filho. Isso já estava na minha cabeça. E eu, assim, fui programando a minha vida. Aquela coisa, fazer planos é difícil, mas eu fui programar a minha vida para que quando isso acontecesse, eu pudesse parar numa questão financeira. Então, tudo que eu ganhava, eu ia investindo em investimentos, que eu pensava assim, o dia que eu for mãe, eu quero poder parar. E olha que coisa. E na minha cabeça eu achava que talvez eu fosse para o Brasil 2, 3 vezes por ano com o bebê. Mas aí, quando eu tive o bebê, eu entendi que essa viagem é praticamente Não impossível. dá, gente, é Com um impossível. neném pequeno. Cara, são 30 horas de viagem, de porta a porta, entendeu? Eu até tentei, eu fui com o Luca quando ele tinha 9 meses, fui sozinha para o Brasil fazer um trabalho para uma marca de fraldas e tal. Eu quase morri. Porque assim, ele tinha 9 meses, é exaustivo, 30 horas de voo. Cheguei lá para rodar o programa no dia seguinte. Eu estava destruída, eu estava 3 noites sem dormir. Então, assim, você começa a entender. Eu achava que eu ia fazer um pouquinho, eu ia pausar um pouco e trabalhar um pouco. Mas agora eu entendi que, como eu tô longe, é muito difícil. É muito difícil. Eu poderia estar trabalhando um pouco se eu estivesse próxima Uhum, do meu trabalho, mas uhum. assim, a vida me trouxe para cá. Meu marido está aqui, eu tenho que estar aqui e eu não quero separá-los e eu não quero eu estar longe do meu filho. Então, assim, eu tive que escolher dar realmente uma desacelerada na minha profissão. Não, e o mais importante disso é que você tem uma profissão que ela não tem idade. É, Se exatamente. você quiser trabalhar até 101 anos, que eu acho que é o caso que vai acontecer com Fernanda Montenegro, até 150 anos ela vai estar trabalhando, se Deus quiser, é mais ou menos isso que você pode fazer. Você é É, atriz, não eu tem ex-atriz. Eu não aceito essa história de ex-atriz. E é o que eu te Atriz é eu atriz. tô super desencanada com essa questão da beleza. Ah, mas você vai estar velha. Qual o problema? Os personagens também envelhecem. E assim, eu zero botox, zero nada, eu tô amamentando. Então, eu sou uma pessoa que eu aprecio o envelhecimento, inclusive no meu trabalho. Eu acho que Uhum. existe personagem para todas as idades, Exato. existem personagens para todos os biotipos. Então, assim, eu sinceramente acho que quando os meninos estiverem maiores e a minha vida, eu tiver mais tempo, totalmente vou estar mais ativa. É aquela coisa, eu fui pro Brasil, fiz Impuros, fiz Isso o... que eu ia falar. Entre o mais velho e o mais novo, você conseguiu fazer apenas Impuros, que é uma É. das séries mais reverenciadas dos últimos tempos aqui no Brasil. O Rafael Logan, 2 indicações ao Emmy Internacional, uma série mega elogiada. Você ainda conseguiu fazer Impuros. Então, eu, na verdade, tive algumas propostas, né, depois que o Luca nasceu, e eu tive que dizer não, porque realmente a distância era muito grande, novela não dava. Mas aí, quando chegou esse roteiro na minha mão, eu falei assim pro meu empresário: caraca, agora vai ser difícil dizer não. Porque a personagem era muito legal, o roteiro, a história da série, muito legal. E eu amo os diretores, eu amo toda aquela equipe, eu amo aquele elenco. Quando aquilo caiu na minha mão, eu falei assim: realmente, agora eu vou ter que ir para o Brasil com o Luca, eu vou ter que me jogar no avião. 30 horas de viagem, eu vou ter que separar o Luca do meu marido durante 2 meses, porque não vai ter jeito, eu preciso fazer esse personagem. E aí foi aí, quando o Luca estava com 2 anos e meio, ainda amamentando, fui eu pro Brasil e fiquei no Rio 2 meses e pouquinho, quase 3 meses, rodando a primeira temporada de Impuros, e eu acho que valeu muito a pena. É difícil deslocar, dividir a família por ser tão longe, mas eu acho que valeu muito a pena, porque realmente é uma série incrível. Aí fiz de novo no ano seguinte para a segunda temporada.
E só não fiz a terceira temporada porque eu tava grávida do Léo. Ah, mas outro bom motivo, né? Um motivo belíssimo e justificado, né? Exatamente. Não, excelente motivo. Maior motivo que esse não há, porque eu tinha que dar um irmão pro meu filho. Eu não podia deixar meu filho sozinho nesse mundo. E, e é uma alegria a gente ter o Léozinho aqui com a gente. Eu queria muito estar na terceira e quarta temporada, que vai ter quarta temporada, já estão fazendo. E o diretor super querido me ligou para dizer, cara, queria tanto você aqui de novo. Mas enfim, eles super entendem a situação e eu mando todo o sucesso para Impuros. Quem não viu ainda, vale a pena ver. Vale a pena, a gente tem que ver. E carreira internacional, você chega a cogitar? Não agora, porque você está envolvida. Uhum. É uma coisa que te interessaria? Ou você é muito arraigada aqui com as nossas culturas, com nossas produções? Não, a questão é a seguinte, quando eu cheguei aqui, eu até tinha uma agente aqui, eu fiz várias auditions, eu na verdade tive um convite para um filme aqui quando eu estava na metade de Amor à Vida, e aí não teve como fazer. Aí, quando o Luca nasceu, vira e mexe, vinha uma audition, eu sempre faço self-tape, que a gente faz um vídeo em casa e manda e tal. E eu acho que existe uma possibilidade de quando os meninos estiverem um pouquinho maior, eu tô a 2 horas de Los Angeles, que é uma coisa que dificulta um pouco, entendeu? E a maioria das... É muito complicado também, que a maioria das produções você tem que viajar, é muito difícil ter alguma coisa em Los Angeles. Às vezes vai filmar no Canadá, vai filmar, enfim. Então é mais isso. Mas a questão que é legal disso tudo é que eu tô aqui já há 7 anos, o meu inglês está cada dia melhor. Porque para atuar em inglês não é uma coisa fácil. Se você não tá à vontade com aquela língua, é realmente difícil de você atuar em inglês de uma maneira confortável. Então eu acho que esse tempo que eu tô tendo aqui, entendeu? Vivendo aqui, o meu inglês está ficando cada vez melhor. Eu fiz um filme aqui que era uma comédia, já tem o quê? Acho que uns 8 anos que eu fiz esse filme. E eu acabei conhecendo o diretor do filme, que se tornou meu amigo. Ele me chamou agora para fazer um filme de um baixo orçamento de novo. Esse filme era um filme de baixo orçamento também. E talvez eu faça ano que vem, vamos ver. Ai, que maravilha! Ele me prometeu que seriam só 3 semanas em Los Angeles. Aí seria mais fácil, porque o Leozinho ainda tá amamentando. Então Muito pequenininho. não posso ficar longe dele. Mas ele me prometeu que seriam só 3 semanas de filmagem em LA. Se for, aí beleza. Então, assim, eu tô super aberta. Claro que se for possível com os meninos, cada vez que eles forem crescendo, eu com certeza vou ficar super feliz de voltar a atuar. Porque atuar tá no sangue, né? É uma coisa que eu amo. Eu amo. Não, e é uma coisa que a gente quer muito também, sabe? Claro que a gente, os seus fãs, o público, quer ver você feliz da maneira que você decide ser. Mas a gente sente falta. E quanto mais a gente vê... eu falei isso para Daniela Escobar também. Eu fiz uma live com a Daniela Escobar semana passada e falei, cara, a gente está revendo você no Clone, a gente já viu reprisou 5 trabalhos da Daniela Escobar aqui esse ano. Legal. E quanto mais a gente vê, mais vontade de ver dá. Sabe? É engraçado isso. Porque a gente acaba passando anos e anos assistindo o mesmo ator, ainda mais no Brasil, né? Que as novelas são tão presentes na casa das pessoas. E aí eu entendo, tem gente que a gente fica com saudade de ver mesmo. Você deve estar sendo muito solicitada agora por fã, por conta da novela, mais uma vez pelo Instagram. Deve mandar, você deve receber muita mensagem, né? As pessoas sempre me escrevem assim, ai, que saudade, você faz falta nas novelas. Muita gente entende e fala, pô, mas eu entendo, né? Você tá curtindo os filhos, é um momento importante. Mas eu tenho recebido também muita coisa da Joana agora e muita coisa da delegada de Impuros, que a galera tá meio triste que ela não tá, que ela não vai pra próxima. Eu também não posso dar spoiler, mas enfim. A galera tá assim, pô, tô triste com o que aconteceu no final da segunda temporada, no começo da terceira. Mas gente, assistam para ver. Série a gente não pode. Novela, a gente... é uma brincadeira que eu sempre faço aqui. Novela a gente dá spoiler, que público de novela quer saber de spoiler. Agora, povo de série, se a gente der spoiler, nem é cancelado. Eu não posso contar, mas se você ver nos comentários do meu Instagram, você vai ver. A galera, pô, por que aconteceu isso? Eu digo, porque eu tava grávida do Léo. E você conseguiu fazer alguma preparação física para viver uma delegada? Ou não teve nem desse... Conseguiu? Não, eu fiz. Eu tenho vídeos incríveis. Foi super difícil para mim esse trabalho de preparação da Andrea. Eu grudei numa delegada do Rio, incrível, Valéria. Valéria, como era o sobrenome dela? Eu fiquei com ela uma semana, onde ela ia, eu ia atrás. Eu fui para a Polícia Federal, eu fiz bastante preparação com o Luiz Pena, maravilhoso.
E eu odeio arma, eu tenho pavor de arma. Eu nunca tinha tocado numa arma na minha vida. E eu achei que eu ia morrer sem tocar numa arma. Mas aí eu tive que tocar numa arma, não só tocar, como eu tive que aprender a atirar. E eu tive que fazer aula de tiro de verdade, assim. E foi muito, assim, difícil para mim. Foi uma barreira que eu tive que passar. Eu lembro que o diretor falava, vai, você consegue. Eu dizia, gente, esse negócio só traz coisa ruim. E a minha mão tremendo, assim, sabe? E eu tenho vídeos de eu atirando, assim, nossa, bem incrível. E eu lembro que eu falava, eu não consigo, só tem coisa ruim nesse negócio. E o policial falava, não, pensa que às vezes você vai salvar a vida de alguém com essa arma. Eu falava, não! Foi bem intensa a preparação dela, mais na primeira temporada. Na segunda temporada eu cheguei já meio que rodando. Mas eu tive aula de tiro 2 dias antes. Eu falei, ai meu Deus, de novo. E você é boa? É boa de mira? Cara, até que não era tão ruim pra quem tá... Tava com medo, principalmente, né? Pra quem tava com tanto pavor daquilo, eu tava com muito pavor. Eu tremia, minha mão tremia nos primeiros dias. Aí depois eu fui me acostumando. Mas é uma questão de prática, né? Eu pratiquei muito pouco, então eu acho que não era tão ruim pra quem tava com tanto pavor daquilo. Mas eu entendo você, porque eu fui uma criança que eu não gostava nem de brincar com revólver. Horrível. Meus filhos não têm nada de brincadeira que atira, ainda mais aqui nos Estados Unidos, que é uma coisa tão séria. Verdade. Nossa, aí é terrível. Deixa eu ler um depoimento aqui da Vani Passetti. Ela escreveu assim, que linda que você é, sou muito seu fã. Vani é ele, perdão, Vani é ele. Sou muito seu fã desde Tropa de Elite, novelas e séries. Você é muito especial, inteligente, está linda, 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 linda. Concordo plenamente com você, Vani, é mesmo. Obrigada, amor. Tô aqui, né? A gente é mamãe, amamentando, a gente faz tudo pelo filho. É o que eu falei, eu não posso fazer nada, não tem nem retinóide eu posso usar na pele, nada, porque eu amamento ele. Mas a gente faz tudo pelos filhos e aí a gente bota uma maquiagenzinha quando tem que aparecer para aparecer. E você se adaptou fácil, Fernanda? Hoje você se considera uma americana? Em que momentos o lado brasileiro te deixou em alguma situação inusitada aí? Porque americano, eles têm um distanciamento físico que eles não são pessoas que abraçam, né? Que dão tapinha em ombro. Teve alguma situação dessa, assim, que a Fernanda toda brasileira chegou lá, deu um abraço em alguém, a pessoa levou Teve alguma situação que você passou por isso? Muitas situações. Eu sou do abraço, eu quero abraçar e dar 2 beijos. Segundo beijo, a pessoa já me empurra. Mas já passei várias. Eu amo bebê, eu vejo um bebê, eu quero pegar. E aqui não é toda mãe que deixa pegar bebê. Várias vezes eu pegar um bebê e a mãe, não. Eu falei, E aí, dando aula de yoga várias vezes, eu sempre tenho muito de ajustar as pessoas na aula. Então, eu acabo tocando nas pessoas. No final, eu dou uma massagem na cabeça e tal. E aqui não é todo mundo que gosta disso, né? Então a gente tem que perguntar antes da aula quem é que quer, quem é que não quer. Agora com a pandemia, ninguém pode tocar ninguém, né? Mas, assim, a questão do brasileiro que fala com as mãos e que fala... Às vezes a gente percebe que tem alguns americanos que ficam assim, mas ao mesmo tempo tem muito americano que adora, né? Tipo, tinha gente que vinha nas minhas aulas e falava, eu adoro a sua aula porque você é tão warm, você é tão doce, você fala a aula toda como se você estivesse cantando. Eu adoro o seu sotaque. Eu adoro o fato que você toca na gente, que você abraça a gente. Que fofo, um americano fofo. Aqui na Califórnia, eu acho que tem muita gente assim, sabe? Eu acho que é muito solar, né? É um lugar muito solar. Exatamente. Eu acho que tem mais americano com a alma de brasileiro do que o contrário. Pelo menos na minha experiência, sabe? Eu tenho muitas amigas americanas que às vezes eu falo, essa pessoa tem a alma de brasileiro. Não é? O meu marido é um americano com a alma de brasileiro. Ele conhece o Rio melhor que eu, porque eu só estava trabalhando no Rio. Ele chegava, ele já ia para tudo quanto é lá, para Lapa, ele se jogava para tudo quanto é canto. O Bob realmente conhece o Rio melhor do que eu. Engraçado, gente. Ama o samba, ama o carnaval, ama a feijoada, é o máximo. Eu conheço muito americano que é mais amoroso e warm, assim, que nem a gente. Que máximo. E o que mais você sente falta? Claro que certamente da família. Seus pais estão aí agora, né? Meus pais estão aqui, o último ano, eles vão embora semana que vem, eu tô arrasada já.
Imagino. Ainda tá. Vou pedir desculpa aos seus pais. Eu roubei ela durante aqui esses 50 minutos. Prometo que não apurrinho mais vocês, hein? A mãe tá Que eu, assistindo. que eu fiquei com o coração quando a Natasha falou assim: os pais dela estão lá. Ah, meu Deus. Ela deve estar querendo cada segundo possível ficar perto deles. Você, pelo jeito, me conhece bem, porque realmente eu paro tudo para ficar com eles. Eles chegaram aqui finalzinho de maio, graças a Deus a gente conseguiu trazê-los. E eu vou te dizer que, assim, eu paro tudo mesmo para só ficar com eles. Porque eu falo pro meu marido, eu não sei quando eu vou vê-los de novo. Eu não sei quando a gente vai estar junto de novo. A gente mora muito longe, então, assim, é o meu plano, né? Aquela coisa de plano. Eu ficava pensando, quando o pai e a mãe chegar, eles vão me ajudar com as crianças e eu vou poder fazer todos os meus projetos, que eu tenho projetos que eu tô querendo desenvolver, né? E eu falava, eu vou aproveitar para trabalhar. Que nada, eu quero estar com eles, entendeu? Claro. Vou fazer os projetos depois. Quero curtir meu pai e minha mãe com os meus filhos, que é outra coisa que eu não tenho muito, né? Ver os meus pais com os meus filhos, assim, para mim é uma preciosidade, porque quem tem isso todo dia, eu acho não dá valor. Exatamente. Como eu não tenho isso todo dia, eu fico vendo ali a relação deles. Aquilo para mim é um tesouro, sabe? Então eu quero estar perto vendo. Eu imagino. Eu seria assim também. E você pode falar alguma coisa desses projetos ou o projeto não se fala até concretizar? Não, eu falo sempre porque, na verdade, são projetos que ainda estão longe de acontecer, mas que eu quero muito trabalhar com isso. Eu tenho um livro sobre maternidade que eu tô juntando coisas. E assim, eu podia já até ter feito, mas eu não quero fazer uma coisa correndo de qualquer jeito. Eu quero fazer um livro bacana, entendeu? Quero muito falar sobre a importância do papel da mãe na sociedade de hoje. O mundo só vai ser melhor se a gente educar os nossos filhos, entendeu? E realmente, filho demanda tempo, e realmente isso tem um peso na mulher moderna dos dias de hoje, sabe? Eu tinha uma vida profissional, eu não parava nem um segundo. Como eu te falei, eu praticamente quase não tinha uma vida pessoal. Eu estava vivendo o meu trabalho durante dos meus, sei lá, dos meus 16 aos meus 35, eu vivi o meu trabalho. E de repente eu parei tudo para ser mãe. Então eu acho que isso tem um peso na vida da gente, mas ao mesmo tempo tem uma importância enorme para um futuro melhor, entendeu? Meu papel como mãe vai interferir se esse mundo vai ser melhor ou não. Eu tenho que criar adultos com uma cabeça saudável para o mundo. Então, assim, eu sei a importância desse papel, mas ao mesmo tempo é difícil. Então, eu quero falar tudo muito sobre isso no livro. Enfim, a minha jornada, como foi passar pela endometriose e conseguir engravidar. Eu acabei tendo também uma perda gestacional. Quero muito falar disso tudo. Quero retomar meu canal no YouTube de maternidade. Quero muito retomar o canal. Sou apaixonada pela amamentação. Também quero ver se faço algum projeto relacionado à amamentação. Enfim, tudo isso são ideias que eu quero concretizar quando eu tiver mais tempo. Que maravilha! Vai concretizar tudo. Porque a gente vê que você tem paixão por isso, tem conhecimento de causa. E são assuntos que interessam muita gente. São assuntos que não se esgotam nunca. Eu acho que as mães precisam, né? A gente é uma irmandade, assim. Eu acho que percebi que quando eu me tornei mãe, ao mesmo tempo é algo muito solitário, porque é você e o seu filho, mas ao mesmo tempo existe uma irmandade de mães que estão se apoiando, que estão dividindo as histórias umas com as outras. E eu acho que quando a gente, principalmente quando você é mãe de primeira viagem e você ouve a história de uma outra mãe, que já passou aquilo tudo que está passando, isso faz uma diferença pra gente, assim, muito grande. Então, eu quero muito escrever um livro. Vai escrever. E eu não sei se é o seu caso, mas é muito... Aí dos Estados Unidos, a realidade é diferente daqui. Aqui, talvez, se você estivesse aqui, você teria 3 babás, uma cozinheira, teria sei lá, uma governanta. Aí, as mulheres, além de serem mães e trabalharem, elas são muito mulheres do lar também. Porque não tem muita cultura da doméstica, né? Para dar uma força. Exatamente. Aqui, no geral, a maioria das pessoas não tem ajuda com as crianças. Assim, a maioria das minhas amigas tem ajuda com a casa. E é isso. E a escola tem um período um pouquinho mais longo. Então, assim, é uma carga super pesada para a mãe que está tentando equilibrar a casa, os filhos e o trabalho, entendeu? Então, para mim, aqui o tempo todo os meninos já é pesado, eu imagino para as outras mães que têm que estar trabalhando. Então, assim,
realmente é puxado, mas é o que eu falei, é o que temos de mais precioso. Então, vale. Exatamente. Ou seja, quanto assunto tem para abordar? Ah, vamos tocar tudo isso, vai ser muito bacana. E assim, tendo esses projetos concretizados, fala para a Natasha avisar para a gente divulgar, que vai ser muito bacana. E o Tássio Christopher contou aqui que parece que está certo mesmo, que ano que vem teremos alma gêmea no Viva. Ou seja, reencontraremos Dalila. Dalila, de novo. Fernanda, eu quero te agradecer demais por você ter topado fazer essa live. Obrigada. Muito obrigado. Um beijo nos meninos, um beijo nos seus pais. Obrigada. E eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou também. A live vai ficar salva para vocês poderem matar a saudade dessa atriz tão talentosa, tão bonita, tão gentil. Então, muito obrigado mesmo, Fernanda. Imagina, obrigada a você. Eu quase nunca faço live, porque realmente é difícil com os meninos. Mas eu falei, não, eu tenho que fazer uma live falando da Joana e vamos conversar com o pessoal aí do Mais Novela, com o Jorge, acho que vale a pena. E os pais estão aqui, aí deu para... Leozinho tá dormindo, tá na escola, agora dá para começar a brincar mais com essas coisas de live. Então foi um prazer conversar com vocês, bater esse papo. Que bom, meu amor. Um beijão para ti, viu? Beijo. Bom demais. Beijo. Tchau, galera. Fiquem bem. Tchau, tchau.